Profétias capítulo 45, continuação do 44, e aqui o Ciro vai ser colocado como o grande libertador de Israel. Vejamos o que diz aqui, verso 1: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Aqui tem várias informações no verso 1. Primeiro, ele fala que o Ciro é ungido dele. Ungido é o mesmo que revestido, capacitado, aquele que recebia a unção com azeite consagrado. Aquele azeite que era o consagrado lá do tabernáculo, que era do templo também. Ali, geralmente, quando a pessoa era ungida, ela era revestida de poder e autoridade que vinha da parte de Deus, quando Deus levantava o cidadão. Então ele está dizendo que o Ciro é um ungido mundial. Ele vai ser ungido e tomado pela mão direita pelo próprio Senhor para abater todas as nações, para soltar os lombos dos reis, quer dizer, tirar o cinto, com a espada. Isso é sinal de que ele prevaleceria sobre todas as nações. Ainda tem mais, fala que as portas estariam abertas diante dele, quer dizer, nada pararia diante de Ciro. Ainda ele fala mais: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, que é tudo que aconteceu antes, quebrarei as portas de bronze, toda barreira, todo empecilho, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus está afirmando que Ciro teria todo o poder dado por ele para vencer e para prevalecer sobre todos. 3. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ou seja, chamar pelo nome demonstra sempre o quê? Uma profunda intimidade. Então ele está falando: eu sou o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. E na verdade, ele chama o Ciro, que é de outra nação, não tem nada a ver. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puxe o teu sobrenome. Qual é o sobrenome dele? É o Grande, porque na verdade ele é chamado de Ciro o Grande. Então quer dizer, quem vai fazer dele ser o Grande? Na verdade é o Senhor. E ele fala: ainda que não me conheces, quer dizer, não é porque você me conhece me serve não, meu irmão, porque até mesmo você nem do meu povo e você é de um povo idólatra, de outros deuses, outra cultura, mas eu quero que você seja o meu ungido, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. 7, aí ele fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, e eu, o Senhor, faço todas as coisas. É uma parte que muitos não entendem, quer dizer, muitos que não estudam esse sistema aqui. Se você já está estudando há muito tempo comigo, já chegou até aqui, você vai entender. Quando ele fala que forma a luz e cria as trevas, é porque o bem e o mal estão debaixo da autoridade dele. Por isso que ele fala: eu faço a paz e eu crio o mal. Quer dizer, quem levantou as guerras? Ele. Quem traz a paz? Ele. E quem suscita o mal? Ele. E quem traz a paz de novo? Ele. Então ele diz: eu formo a luz, que é o bom, e crio as trevas, que é o negativo. Eu faço a paz, quando está em paz foi ele, e ele cria o mal quando o mal se faz necessário. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então veja bem, o mal só pode operar e só opera mediante um planejamento, uma ordenança de Deus. Então isso aí é um versículo muito profundo, muito importante para a gente avaliar, porque mostra esse domínio de Deus sobre todas as situações, não apenas sobre o bem, mas sobre o bem e sobre o mal também. 8 fala assim: destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abre-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, Senhor, as criei. Por que ele está falando? Porque o Ciro seria um instrumento de Deus para proclamar a libertação àquelas nações cativas por Babilônia. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes?
Ou a tua obra não tens mãos? Tipo o seguinte, peraí, agora mudou o negócio? O barro fala com o seu criador, com o oleiro, o caco fala com o seu criador, e está querendo dizer o seguinte, eu faço o que eu quero, porque todos os seres humanos são massa na minha mão. E eu faço quem eu quero, eu levanto quem eu quero, eu vou abater quem eu quero também. Paulo repete isso lá em Romanos capítulo 9, versículo 20 propriamente. Não tenho eu para poder fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Então ninguém escapa das mãos do Todo-Poderoso. Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e a mulher que dás tua luz, quer dizer, o filho não tem como contender com o pai, fala, por que tu foi meu pai? Ou por que tu foi minha mãe? Ele sabe lá por que foi? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos, quer dizer, de tudo que tem acontecido através dos séculos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, ele quem? Ciro, né? E soltará os meus cativos, olha aqui, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Não é por preço nem por presente. Porque, na verdade, eles não foram vendidos. Eles não foram comercializados em feira livre. Eles foram para o cativeiro porque Deus levou. E eles foram para a punição porque Deus quis. Então, na verdade, não vai ter que pagar nada. Deus dá ordem e acabou. E Ciro vai cumprir porque ele é instrumento nas mãos de Deus. Ele tem que obedecer. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus é de Sabá, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões, quer dizer, correntes, e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo, deveras Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Veja bem, ele está dizendo que todos vão se curvar diante do poder de Ciro, e homens de grande estatura, na verdade você sabe, são nefilim, são gigantes, tanto etíopes como sabeus, eles virão e se prostrarão. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Então existe um decreto a favor de Ciro, existe uma ordenança, ele é ungido, ele foi levantado e vai cumprir, vai dominar o mundo daquela época, né? Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens, quer dizer, as nações que confiam nas imagens, e cairiam diante de Ciro. E detalhe, Ciro também era idólatra, né? Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Quando fala todas as eternidades, é uma forma de você falar através de todo o período do fim, quer dizer, não tem fim. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. Veja, criado aqui, aquele criado do Bará, do início. Aquele que criou do nada. E diz assim, o Deus que formou a terra e a fez. Aqui você tem que lembrar de Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Aí ele fala, ele a estabeleceu, não a criou vazia. Então Deus nunca criou a terra vazia. Você sabe que a terra, ela tornou-se sem forma e vazia após a destruição da terra original. Mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então vamos lá. Deus, quando criou a terra, criou cheia. Mas ela se tornou sem forma e vazia. O que Deus fez? Ele recriou a terra. Então ele está falando aqui de uma nova época. A terra também vai ficar novamente vazia e será recriada. Mas temos que entender, no plano de Ciro, ele está falando a respeito de quê? Daquele contexto de Israel, porque a terra ficou vazia por causa do cativeiro. Mas ele diz que vai trazer o povo de volta à terra, ok? Mais à frente ele trabalha em cima de quê? Em cima de uma terra que será praticamente esvaziada no período da volta de Cristo, mas que será cheia novamente no período milenial. Agora o texto mais importante, ou melhor, a referência mais importante a esse texto é o caos primitivo. Aquela parte que nós temos lá
lá no início, lembra do Tohu Vavohu, quando a terra estava sem forma e vazia, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 2, se você quiser ler também pode acompanhar em Jeremias 4, 23, são textos que mostram o estado original da terra cheia, que se tornou vazia. Assim como a terra original se tornou vazia porque Satanás foi banido dos céus, assim também a terra de Israel ficou vazia, porque eles foram banidos da presença de Deus. E assim também no período milenial a terra ficará vazia, porque Jesus vai banir todos os maus da terra antes do milênio. Aí vai ter que falar de escatologia, que não é o caso agora. 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra, não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio as coisas retas. Está dizendo assim: eu não falei nada escondido, não falei no escuro, não falei baixinho. Falei em altas vozes para todo mundo entender. Eu faço todas as coisas. E é isso que ele quer que entenda. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí ele fala no 20, congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações, os que voltam do cativeiro. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Então está dizendo: povo meu, sai da idolatria, volta das nações e chega disso, hein? Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há fora de mim. Ele está falando: Israel, abra o olho, abra os ouvidos. Só existe eu, e somente eu abençoo vocês. E tudo que vocês enfrentaram é pela desobediência. Mas eu restaurarei, mas abra o olho com a idolatria. Aí ele fala no 23, por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, porque a palavra de Deus não volta atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim se jurará toda a língua. Esse mesmo versículo é aplicado para Jesus em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Por que isso? Porque aqui, como aquela situação, todos se curvariam ao poder do Senhor. No futuro, todos se curvarão ao poder de Cristo quando Ele voltar. De mim se dirá: deveras no Senhor a justiça e força. Até Ele virão, até Ele virão. A Ele, no caso, vir até o Senhor. No caso aqui, até a atuação poderosa e miraculosa. No futuro, Jesus. Mas serão envergonhados todos que se irritarem contra Ele. No caso, eles vêm, mas quem se irrita contra, automaticamente tem seu prejuízo. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Então ele sempre fala do opositor que vai ser envergonhado, que na verdade são é a semente do maligno, são os filhos do maligno, ou a semente do mal. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, ele automaticamente sempre vai resplandecer pelo sol da justiça, que é o nosso Deus. O nosso sol é o Senhor. E com Israel não foi diferente, até porque nós sabemos que a igreja de Cristo anda à sombra de Israel. Texto bom, muito bom. E esse 44, ele justamente fecha um ciclo que determina o domínio de Ciro, o grande. E o 46, 47, que nós veremos mais à frente, vai falar justamente da queda de quem? Da queda de Babilônia, que vai perder o domínio mundial, e perdeu para justamente esse imperador, o rei Ciro de Pérsia. Nós terminamos mais um capítulo, Isaías, capítulo 45.